Essa tribuna já foi ocupada hoje por alguns senadores, lembrando com pesar a morte há um ano do senador e ex-vice-presidente da República, José Alencar, que deixou um vazio grande na política brasileira, mas, sobretudo, um exemplo edificante de um homem que conviveu prolongadamente, senador Paulo Davim, com a doença, ensinando a enfrentar um câncer que foi lhe consumindo aos poucos, mas que ele nunca perdeu a fé nem a coragem de enfrentar aquele mal. José Alencar, aqui na passagem pelo Senado, senador Benedito de Lira, apresentou no seu mandato teve uma importante iniciativa, uma proposta de emenda constitucional, tornando o orçamento uma decisão impositiva, não como é hoje apenas um orçamento autorizativo. O Congresso Nacional autoriza o Executivo a fazer as despesas, mas o Executivo, sabe bem, Vossas Excelências, não costuma respeitar o que esta Casa delibera e conforme as conveniências faz. Esta PEC que eu apresentei, a PEC 17 de 2011, já está aguardando a relatoria na Comissão de Constituição e Justiça. E eu até gostaria de aqui publicamente sugerir e pedir, solicitar encarecidamente ao presidente Eunício Oliveira, que é tão diligente no comando desta importante comissão temática, que possa distribuir a relatoria desta PEC ao atual relator do orçamento, o senador Romero Jucá. Porque ele aqui nesta tribuna, quando despediu-se da liderança, manifestou exatamente o interesse e o desejo de que um dia, ou mais cedo ou mais tarde, o orçamento será impositivo e não apenas autorizativo. Queria também aproveitar esta oportunidade que uso aqui o espaço pela liderança do meu partido. Nosso líder está em viagem oficial em Genebra. Eu recebi uma carta do Movimento Nacional em Defesa dos Órgãos de Defesa de Fronteira, que alerta para a preocupante situação em que se encontram os servidores da área de segurança, especialmente na área de fronteira do Brasil. E para mim, como gaúcha, que tem um estado que faz fronteira com 2 países, o caso do Uruguai e também da Argentina, esse tema me é muito caro. O Movimento Nacional em Defesa dos Órgãos de Defesa de Fronteira reúne a Federação dos Policiais Federais, o Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil e a Federação dos Policiais Rodoviários Federais. Essas entidades relatam no documento que, devido à extensão territorial das fronteiras, 16,8 quilômetros de fronteiras, a fiscalização hoje é feita nessa extensa área, é deficitária, e que nossas divisas internacionais estão de portas abertas para a entrada de drogas, armamentos ilegais, pirataria e todo tipo de contrabando, fortalecendo o crime e a violência em todo o país, porque essas armas, senador Paulo Davim, saem via contrabando e acabam nas regiões mais conflagradas de nosso país. Os servidores que atuam nas fronteiras pedem ao governo federal, e nesse caso tem o nosso apoio, o pagamento da chamada indenização de fronteira, que seria um incentivo aos servidores da Polícia Federal, da Receita Federal e da Polícia Rodoviária Federal a permanecerem trabalhando na fiscalização dessas áreas. Segundo os representantes dessas entidades, o governo federal já se mostrou favorável a esse incentivo, mas até hoje não concretizou o pagamento desse auxílio. Hoje, 29 de março, as entidades realizam o Dia Nacional de Mobilização em defesa das fronteiras em nosso país. E é por isso que hoje apresento esse documento, exatamente endossando o apoio de categorias tão importantes. Ao longo dos debates na subcomissão que debateu a questão de drogas, presidida pelo nosso presidente dessa sessão, o Wellington Dias, que teve também a participação do senador Paulo Davim, quando ouvimos o representante da Polícia Federal na área do tráfico de drogas, ele foi muito claro, o senador Wellington Dias, em dizer que se houvesse um investimento maior,
no contingente efetivo da Polícia Federal na fronteira, especialmente nas mais vulneráveis, onde o movimento deste tráfico de drogas é maior, com o Paraguai e com a Bolívia, haveria um volume muito maior de apreensões a cada fiscalização, exatamente por estar um contingente maior de policiais federais especializados na área do tráfico de drogas. Então, a gente vê que esta reivindicação das categorias dos servidores públicos que operam na área de fronteira é extremamente relevante. A gente tem uma fronteira que é um verdadeiro queijo suíço, que ali está o perigo. Não é só o tráfico de armas, de drogas, mas é também até o tráfico de pessoas, senador Wellington. É uma questão social muito intensa e eu, por isso, estou usando esse espaço para fazer este apelo ao governo. Um outro comentário que eu gostaria de fazer nessa tarde, presidente, diz respeito à decisão tomada pelo STJ sobre a lei seca, que está em vigor desde 2008 e está agora ameaçada depois que o Superior Tribunal de Justiça decidiu ontem que testemunhos e testes visuais de embriaguez não valem mais como prova para incriminar o motorista que dirige alcoolizado. Esse motorista, pela decisão do STJ, não é obrigado a fazer o teste do bafômetro ou o exame de sangue para provar a embriaguez. Para o Superior Tribunal de Justiça, ninguém pode ser obrigado a produzir prova contra si. Do ponto de vista da constitucionalidade e da legalidade, presidente Wellington Dias, concordamos plenamente com a decisão da Justiça. Porém, eu fico imaginando o que as famílias que perderam filhos, pais, mães, irmãs, parentes, amigos, vítimas de motoristas embriagados, devem estar pensando sobre essa decisão. Porque ela pode ser legal, mas ela é desumana. E ela acaba estimulando o aumento da violência. Algumas decisões da Justiça deveriam levar em conta exatamente esse compromisso social do que determina uma lei. E num trânsito absolutamente sem civilidade, como é o nosso, em que as pessoas ultrapassam velocidade, dirigem embriagados, sem haver uma consequência para esse ato criminoso, realmente é uma situação de desalento para todos nós. Acredito que a reação do promotor Evandro Gomes, um dos representantes do Ministério Público, pode dizer tudo. Citado pelo jornal Folha de São Paulo, essa autoridade diz que, para ele, a lei seca está enfraquecida, a não ser que a pessoa, com todo o respeito, seja muito otária e se submeta ao teste do bafômetro. Da mesma forma, presidente Wellington, o presidente da Comissão de Trânsito da OAB de São Paulo, Maurício Januzzi, avaliou que a decisão do STJ sobre o uso do bafômetro acaba com a lei seca. E, de novo, eu lhe pergunto como ficam as famílias das vítimas que morreram por conta de um motorista irresponsavelmente dirigindo embriagado. A decisão do STJ, senhoras e senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, elimina, por exemplo, provas em um possível processo contra o motorista embriagado, como a presença de garrafas no interior do veículo, o cheiro de álcool exalado pelo motorista e a imagem de um motorista cambaleante por influência do álcool que ele ingeriu em doses bastante elevadas. Nós precisamos aqui acelerar a tramitação de uma nova lei seca no Congresso Nacional, capaz de revalidar o testemunho como prova e, inclusive, criar a tolerância zero para o índice de álcool no sangue dos motoristas que dirigirem sob efeito do álcool. Não é possível restabelecer esse ambiente de impunidade no trânsito brasileiro. Todos nós sabemos que os riscos que uma pessoa embriagada proporciona ao assumir o volante de um veículo. Não ter uma lei que puna esta violência no trânsito é omissão nossa e não vamos cometer esta irresponsabilidade de compactuar com o aumento da violência no trânsito provocado com mortes por motoristas que dirigem embriagados. Desde 2008, a lei seca tem provocado uma discussão inédita na sociedade brasileira sobre os efeitos de dirigir e beber.
que não são absolutamente adequados. Não é absolutamente uma parceria boa a direção e a bebida. Não podemos, portanto, caro presidente, retroceder nesse aspecto. E vamos fazer um esforço coletivo aqui nesta Casa, os partidos todos, com a responsabilidade que tem o nosso mandato, de proporcionar uma lei que seja definitiva e não permita o estabelecimento de dúvidas em relação aos aspectos constitucionais, para que, enfim, uma Corte Suprema ou um Tribunal Superior não venha anular aquele esforço que esta Casa ajudou a construir e que ajudaram, de certa forma, também a impedir outras milhares de mortes em nosso país, que tem um dos trânsitos mais violentos do mundo, embora tenhamos, por incrível que pareça, uma das legislações mais perfeitas, mais completas e mais festejadas do mundo. Então, esse é o mais... Permite uma parte, senadora? Pois não, senador, com grande alegria, concedo a parte ao senador Paulo Davim. Senadora, eu quero parabenizá-la pelo pronunciamento que faz. A senhora abordou três temas, todos três de grande relevância. Eu quero comentar sobre dois. Primeiro, reiterar o que foi dito a respeito do saudoso ex-vice-presidente José Alencar. Tive a oportunidade de conhecê-lo lá no Rio Grande do Norte. Eu, recém-possado deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, e o vice-presidente José Alencar, da mesma forma, recém-possado vice-presidente, e nós tivemos a oportunidade de conversar, trocar algumas ideias. Eu não o conhecia. O conheci naquele momento, numa inauguração de uma obra do governo federal, e trocamos algumas ideias. E a impressão que ele deixou em todos nós foi a melhor possível. Um homem afável, uma história de vida extraordinária. E essa lembrança marcou muito. Um homem que teve o pedigree, teve a coragem de enfrentar a adversidade, que foram muitas, segundo o seu relato, e construiu um verdadeiro império empresarial e beneficiou muito o meu Estado. Nós temos 2 unidades da sua empresa lá no Estado. Milhares de empregos foram oferecidos e são oferecidos pelas unidades da sua empresa, da empresa que ele construiu, que ele criou, que ele concebeu. Um homem de grande denodo, de abnegação, um homem dedicado às grandes causas. Me deixou profundamente impressionado, e eu que não o conhecia, passei a admirá-lo cada vez mais. Então, a memória do ex-vice-presidente deve ser, sim, guardada com muito carinho e com muita gratidão, sobretudo, não só para o povo do Norte, mas em particular para o Rio Grande do Norte, mas para o povo do Brasil, né? O segundo comentário é a respeito da questão das fronteiras. Vossa Excelência foi muito feliz quando abordou as condições em que é feita a proteção de fronteira no Brasil. Eu também tive a oportunidade de receber algumas queixas e ouvir alguns relatos. Vejam bem, a fronteira dos Estados Unidos da América com o México, que é um pouco mais de 3 mil quilômetros, se não me falha a memória, 3.140 e poucos quilômetros, não tenho bem certeza sobre esse número. E é bem protegida, mas mesmo assim acontecem os contrabandos, a entrada de pessoas que não têm a autorização oficial do governo americano para entrar no país. Tem problemas graves de fronteira lá. Agora imagine
uma fronteira de mais de 15 mil quilômetros, como é o caso do Brasil. A gente precisa fortalecer os pilotões de fronteira. O governo brasileiro precisa olhar com muito carinho para este ponto, porque é por aí que entra armas, que entra as drogas. O tráfico de drogas se dá, não é em avião de carreira, não. O tráfico de armas também não se dá em avião de carreira. Então, é nessa peneira estabelecida na fronteira do Brasil que acontece a entrada de todos esses produtos. Então, armas que estão em São Paulo, que chegam lá no Rio Grande do Norte, eles chegam através da fronteira. O tráfico de armas. Então, nessa fronteira, acontece tráfico de drogas, tráfico de armas e tráfico de pessoas. É muito grave a situação da fronteira. Eu tive a oportunidade de fazer uma visita ao Secogex, aqui em Brasília, que eles chamam de guerra de informática, ou alguma coisa assim. Virtual, guerra virtual. Alguma coisa, algum tratamento especial que eles dão a esse batalhão, ao Secogex, né? E nos foi apresentado o CISFRON. É um programa de monitoramento das fronteiras do Brasil. Então, eles têm um plano pronto, dobrando ou triplicando os pilotões de fronteira, usando tecnologia refinada e requintada para fazer esse rastreamento, mas esbarra na questão do financiamento. Porque precisa, para se implantar do CISFRON, precisa de um satélite. E o Brasil tem tecnologia para um satélite genuinamente nacional, mas não tem recursos para isso. Isso é a questão de segurança nacional, é a questão de governo. Então, o Brasil precisa olhar com melhores olhos. Nós precisamos ter o nosso próprio satélite. É uma questão de soberania. Nós precisamos ter o nosso satélite. Para que o Brasil possa fazer o acompanhamento da fronteira e implantar o CISFRON, o Sistema Integrado de Vigilância de Fronteira, né? Então, a abordagem que a senhora faz nesse momento, uma abordagem extremamente feliz, oportuna, porque eu vejo da seguinte forma, posso até ser que seja uma posição equivocada, mas nós não vamos ter sucesso no enfrentamento ao tráfico de drogas e ao tráfico de armas, consequentemente diminuir a violência urbana e também coibir o tráfico de pessoas, se nós não tivermos recursos para investir, para o governo não tiver recursos para investir no sistema de monitoramento de fronteira. Fica aqui minhas congratulações. Muito obrigada, senador Paulo Davim, médico conceituado na área da cardiologia. É valioso o depoimento de Vossa Excelência, que reforça aqui os argumentos em relação à necessidade de mais investimentos para a área de fronteira. Fico muito honrada com a sua manifestação e reforço apenas tudo o que a gente vem fazendo em relação a defender esses profissionais que operam lá. E também essa homenagem que prestamos ao nosso querido e inesquecível José Alencar. Obrigada, senhor presidente.